Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer o teste de Friedman no R. Esse teste de Friedman é como se fosse uma alternativa não paramétrica à ANOVA de uma via com medidas repetidas. Então a gente vai usar inclusive o mesmo banco de dados que eu usei para fazer a ANOVA de uma via, e a gente vai aprender, vou te explicar aqui nesse vídeo, como fazer uma transposição do banco de dados do formato wide, que é o formato que a gente costuma usar, também chamado em português de formato amplo, para o formato longo. Essa transposição é algo que eu já ensinei no vídeo de ANOVA de uma via com medidas repetidas, mas também é uma transformação importante, essencial aqui para realizar o teste de Friedman. Vou te explicar também como fazer o teste de Friedman para mais de duas amostras dependentes, como fazer um pós-hoc adequado a esse teste de Friedman e como pedir as estatísticas descritivas desses dados. Lembrando que para que a gente consiga fazer o teste de Friedman, a gente tem poucos pressupostos. Como ele é um teste não paramétrico, a gente não tem muito pressuposto, não tem que se preocupar com normalidade, com outlier. Mas, para que seja possível realizar esse teste, a gente precisa de uma variável dependente que seja ou numérica ou ordinal. E aqui já é uma vantagem em relação aos testes paramétricos, como a ANOVA. No caso da ANOVA, a gente não consegue usar uma variável ordinal, no Friedman a gente consegue. E a variável independente, ela tem que ser formada por grupos dependentes, né? Ela tem que ser uma variável intra-sujeito. Como eu falei para vocês, eu vou usar aqui para o teste de Friedman o mesmo banco de dados que eu usei para a ANOVA de uma via com medidas repetidas. Então, a gente vai usar esse banco de dados 7, que está no formato CSV, e ele tem as notas de 30 alunos. E os mesmos trabalhos desses 30 alunos foram avaliados por 4 professores diferentes. E aí o que a gente quer saber é se o professor interfere na nota do aluno, ou seja, se existe um efeito do professor sobre a nota. E aí a gente vai também treinar como descrever os resultados desse teste, que é um teste não paramétrico. Vamos lá? Bom, então para isso eu vou usar esse script que eu chamei de teste de Friedman. Ele está disponível para download na descrição do vídeo, junto com o banco de dados. Como sempre, a primeira parte vai ser carregar os pacotes que a gente vai usar ou instalá-los. Não vou entrar em detalhes desse código, tem explicações disso nos primeiros vídeos da playlist de R, mas então eu vou usar aqui o dplyr para manipulação de dado, esse pacote rstatistics, que é super útil para a gente pedir medidas descritivas. A gente também vai usar aqui o pacote Reshape, que é importante para a gente fazer essa transposição do banco de dados do formato wide para o formato long. Vou usar também esse pacote, que é o PMCR-CMR Plus, que é um pacote que vem com muitas opções de pós-hoc para testes não paramétricos. Inclusive, vale a pena dar uma olhada na documentação dele, se você é uma pessoa que costuma usar testes não paramétricos. E eu vou também usar aqui o ggplot2 para falar um pouquinho sobre distribuição dos dados. Então, carregando todos eles. Pronto. A primeira parte, como sempre, é carregar o banco de dados. Então, eu já selecionei meu diretório de trabalho, mas deixei aqui comentários para você lembrar como fazer essa seleção. Então, para isso, vou rodar aqui o código do banco de dados e vou abrir aqui para a gente olhar para a carinha desse banco de dados. Então, veja que eu tenho aqui 4 colunas, uma delas que é a identificação do aluno, e eu tenho 4 colunas que se referem cada uma delas a um professor diferente. Então, por exemplo, para esse primeiro aluno, eu sei que o professor 1 deu uma nota 6.2, o professor 2 uma nota 6.4, o professor 3 uma nota 6.1 e o professor 4 uma nota 5.8. Então, eu tenho, na verdade, aqui o mesmo trabalho do mesmo aluno sendo avaliado por 4 professores diferentes. E o que eu quero saber é se existe o efeito do professor. Isso aqui é bem típico, aliás, isso não é muito típico, né? O típico aqui é a gente ter, por exemplo, variáveis de tempo
E aqui eu quis trazer um exemplo um pouco diferente para você entender outras opções de uso de uma análise de medidas repetidas, como é o caso do Friedman. Inclusive, eu também gosto de usar essa função glimpse, né, para ver se ele identificou corretamente. Veja que ele identificou aqui a variável id como um número inteiro e as notas, né, que estão em cada coluna de professor como o DBL, que é double, então um número com valores quebrados. Essa identificação aqui está correta, mas a da variável id não está, porque por mais que a gente esteja aqui vendo números inteiros, no fundo essa variável id, ela é uma variável de identificação, ela é uma variável categórica. Por enquanto isso não vai ser um problema, mas já tenha isso em mente que a gente vai ter que pensar sobre isso já já. Então, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é modificar o formato do banco de dados. Então, a gente vai transpor esse banco de dados do formato wide para o formato long, usando esse pacote que é o reshape. Eu já fiz isso no vídeo da nova de medidas repetidas, mas vou fazer de novo explicando de novo, tá? Então, a primeira coisa é que a gente vai criar um novo banco de dados a partir desse primeiro. Eu vou chamar aqui de dados L, que eu pensei em L de long, e para fazer essa transposição, a gente vai usar a função melt do pacote reshape. E aí aqui eu vou dizer primeiro qual é o banco de dados que vai sofrer isso, né? Que aqui é o que chama dados mesmo. A gente também vai colocar qual é a variável de identificação, que no meu caso é a que chama id. E aí a gente vai colocar quais são as variáveis que vão ser ali agrupadas numa medida única, que nesse caso aqui, então a gente estabelece isso aqui no measured. E aí, como a gente vai colocar 4 variáveis juntas, a gente vai usar o C, que é de concatenar, né? E aí vem aqui professor 1, professor 2, professor 3 e professor 4. Ok? Muito bom. Feito isso, a gente pode rodar aqui. E agora ele criou um banco de dados novo, vou apagar aqui minha colinha. Se a gente quiser visualizar esse banco de dados aqui com a função view, a gente consegue enxergar um banco de dados modificado, né, em que a gente tem agora a variável id que se manteve, mas o professor, ele foi transformado num fator, tá vendo? E aqui, onde ele chamou de value, é a nota que cada professor deu. Então, por exemplo, o professor 1 aqui, ele deu 6.2 para o primeiro aluno, 7.8 para o segundo, 8.1 para o terceiro e assim sucessivamente. Uma das coisas que talvez você tenha percebido que não ficou legal é que ele cria nomes aleatórios, né? Então, o professor foi chamado aqui de variable e a nota de value. Então, eu vou mudar isso. Eu vou usar para isso essa função de renomear, né? Que é a call names, então nome de colunas. E aí a gente vai atribuir aqui, aliás, desculpa, vou primeiro também dizer qual é o banco de dados que eu quero mudar. Então, é o dados L. E eu vou dizer que eu quero, respectivamente, que os nomes sejam ID mesmo, professor e nota. E aí, se a gente rodar esse código aqui, quando a gente abrir aqui o dados L, veja que ele já renomeou, então agora já tem nomes que fazem mais sentido para a gente trabalhar. Inclusive, vou fechar aqui o dados para a gente lembrar que a gente, a partir de agora, vai trabalhar só com o dados L, o dados mesmo morreu. Outras coisas que eu gosto de alterar, como eu expliquei para vocês no vídeo de ANOVA, é que eu prefiro ordenar aqui, mudar a ordem, porque veja que aqui está organizado de um jeito que está primeiro todas as notas do professor 1, depois todas do professor 2, depois todas do professor 3 e todas do professor 4. Eu acho isso menos intuitivo, eu gosto de olhar para a cara do banco de dados vendo as 4 notas do mesmo aluno. Então, para isso, a gente vai reorganizar usando essa função sort df, né, que é de data frame. Então, eu vou dizer que eu quero que o dados L, receba, né, o mesmo conjunto de dados, mas reorganizado. Então, vou usar aqui a função sort underline df. Vou dizer que eu vou usar o mesmo conjunto de dados e que a ordem vai ser dada aqui pela variável id. Então, agora ele vai organizar
primeiro todo mundo ID1, depois todo mundo ID2 e assim respectivamente. Inclusive, se a gente for olhar agora, ó, que bonitinho que vai ficar aqui, ó, as 4 notas do primeiro aluno, as 4 notas do segundo aluno e assim sucessivamente. Faz mais sentido considerando o nosso problema. Outra coisa é que se a gente pedir aqui esse glimpse, a gente vê que a nota está identificada aqui como DBL, como double, como uma variável com valores quebrados, tá certo? O professor está identificado como fator, mas o ID está identificado como número inteiro. Por que isso é um problema? Porque se a gente for considerar o ID nos modelos, o que vai acontecer, é importante que o ID não esteja como número inteiro, e sim como um fator. Ser um número inteiro seria a mesma coisa que dizer, por exemplo, que a pessoa 2 tem o dobro aqui da pessoa 1, a pessoa 4 tem o dobro da pessoa 2, como se existisse essa relação numérica, o que na verdade não existe. Então, a gente vai transformar em fator. Como? Então, eu vou dizer que eu vou pegar aqui a variável ID, que está dentro do conjunto de dados L, então dados L, cifrão ID. Aí, vou dizer que eu quero que isso seja transformado em fator. Então, para isso, eu vou colocar aqui factor e vou colocar o mesmo nome da mesma variável. Então, é como se eu pegasse a variável e recodificasse ela dentro da mesma variável. Então, se a gente fizer isso, ó, se a gente rodar o glimpse de novo, a gente vai ver que agora o ID foi identificado como fator, como factor. E aí a gente pode, depois de tudo isso, começar mesmo a fazer o teste de Friedman. Existe uma função do teste de Friedman, que é uma função nativa aqui do R, e ela é uma função que ela é mais difícil de usar, mas ela não precisa que você faça essa transposição do banco de dados. Ela só precisa que você coloque os dados numa matriz. Só que eu achei que ela é mais limitada e um pouco mais difícil de trabalhar. Então, eu resolvi usar essa outra função aqui, esse Friedman.test. Então, vamos lá. Para usar o Friedman.test, então a gente vem aqui, ó, Friedman.test, veja que, então aqui, aí a gente vai dizer primeiro, qual é a nossa variável dependente? Então, nesse caso, é a nota, certo, do aluno. Aí a gente vai colocar qual é a variável independente, vai ser separado por esse tio, então aqui é o professor. E aí eu vou colocar qual é a variável que identifica o sujeito, para ele entender qual é a medida repetida. Para isso, a gente tem que fazer essa separação usando essa barra vertical, ok? É uma barra específica, não é essa barra aqui, ó, é a barra que está realmente na vertical. E aí a gente vai colocar que a variável é o ID e que o banco de dados, o data, é o dados L. Feito isso, então a gente consegue aqui rodar. Aliás, eu até coloquei aqui para vocês uma colinha, tá? Que é primeiro a variável dependente, aí a variável independente intra-sujeitos e aqui a identificação. E na verdade, se você não estiver muito feliz com essa montagem, você pode montar desse outro jeito aqui, ó. É só lembrar que são as 3 variáveis separadas por vírgula, e é primeiro obrigatoriamente a variável dependente, a segunda é a variável independente intra-sujeito e a terceira é o ID. E aí tem que lembrar de colocar aqui o dados cifrão. Então, vou rodar. Bom, então ele me deu aqui já o resultado do Friedman, ele dá aqui o valor de Qi quadrado, que é o que é calculado para o Friedman, o valor de graus de liberdade, nesse caso 3, e o valor de P. Veja que ele deu aqui 4,28 vezes 10 elevado a menos 7, então o valor de P é bem pequeno. O Friedman, assim como o Mann-Whitney, vai cair bem na mesma discussão do Mann-Whitney e do Kruskal-Wallis, discussões que eu fiz em testes não paramétricos anteriores. O Friedman, para simplificar, a gente pensa em mediana. Então, a gente pensa assim, a mediana de notas do professor 1 seria igual à hipótese nula, né? Seria que todas as medianas de notas são iguais e a hipótese alternativa seria que existe pelo menos uma diferença. Veja que eu já usei aqui a palavra mediana e não média, como a gente pensaria na ANOVA, porque como o Friedman é um teste não paramétrico,
ele não vai se basear na média, ele é usado em conjuntos de dados que a média não é uma boa representação. Mas se a gente for ser bem preciso, na verdade, mais do que pensar em mediana, ele está pensando em distribuição de dados, tá? Então, se a gente vai comparando conjuntos de dados que têm o mesmo formato de distribuição, o Friedman acaba virando uma comparação entre medianas. Mas se os formatos forem muito diferentes, pode ser que ele encontre uma diferença estatisticamente significante que não se deve à diferença de mediana e sim à diferença de distribuições. Mas eu vou discutir isso melhor com você para o final. Vamos, por enquanto, pensar em mediana, tá? Então, aqui, como o meu valor de P foi menor que 0,05, eu vou rejeitar a hipótese nula e vou ficar com a hipótese alternativa de que existe pelo menos uma diferença entre as medianas. E aí a pergunta mais importante é, ok, mas onde está essa diferença? Para saber onde está essa diferença, assim como a gente fazia na ANOVA, a gente vai ter que fazer aqui um pós-hoc, ok? Existem múltiplas opções de testes de pós-hoc. Então, o que eu fiz foi selecionar as principais para a gente conversar aqui e fazer uma comparação. Uma das sugestões mais comuns é que a gente use o teste de Wilcoxon. O teste de Wilcoxon, se você não está lembrado, ele compara grupos pareados 2 a 2. Então, a gente faria múltiplos testes de Wilcoxon para cada parzinho de comparações, tá? Pode fazer isso? Pode, só que tem que entender que quando, por exemplo, nesse caso eu tenho aqui 4 professores, eu faria uma quantidade bem alta de comparações, eu acho que são 6. Então eu teria que rodar 6 testes de Wilcoxon. O problema disso é que isso vai inflando, aumentando a chance de erro do tipo 1. Para corrigir, para lidar com isso, a gente tem que fazer uma correção para essas múltiplas comparações, como por exemplo a correção de Bonferroni. Então, uma opção é fazer os testes de Wilcoxon com a correção de Bonferroni. Eu achei que o resultado ficou um pouco liberalzinho, assim, mas enfim, é uma opção válida. Como que a gente faz? A gente faz aqui, ó, dados L, então estou pegando o conjunto de dados. Aí eu vou usar o operador pipe, mas você pode usar o Ctrl Shift M, tá? Aqui, né, Ctrl Shift M. Bom, e aí eu vou digitar aqui o Wilcox Test, né? E dentro do Wilcox Test eu vou montar o modelo, que seria o modelo do Wilcoxon, né? Então anota e aqui o professor. E aí eu vou dizer ainda que é pareado, né? Então o paired igual a true. Lembrando que nessa função de teste de Wilcoxon a gente consegue tanto fazer o Mann-Whitney quando não é pareado, quanto o que a gente costuma chamar de Wilcoxon, que é quando é pareado. E aí eu vou ainda estabelecer aqui que eu quero que o método de ajuste do valor de P, então PAdjustMethod, seja o Bonferroni. Então, ele vai usar a correção de Bonferroni em cima desses dados. Então, vamos lá, vou apagar aqui minha colinha e a gente dá um ok. Então, vamos rodar. Então, veja que ele dá aqui todas as comparações possíveis, né? Tava certo, eram 6 comparações. Então, professor 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4 e 3 com 4. Todas as comparações possíveis. E aí, veja que ele dá aqui o valor de P, né? E que ele libera uma outra coluna aqui, que é o P-adjusted, né? Que é o P.adj. Então, essa é a coluna que a gente deveria considerar, porque é a que leva em consideração a correção de Bonferroni. Então, essa é uma opção. Por esse método que eu até comentei com vocês que eu achei um pouco liberal demais, veja que a única comparação não significativa seria entre o professor 2 e o 3, mas todas as outras seriam diferentes. O método que eu acabei gostando mais foi o que o SPSS usa e é um pós-hoc recomendado. Então, na verdade, quando você vai estudar isso, as pessoas dizem, pode usar o Wilcoxon, com correção de Bonferroni, mas existem pós-hocs que foram desenhados especialmente para esse tipo de comparação. E aí aqui a gente consegue usar tanto esse aqui, ó, que é o nem eu não sei falar, quanto o Conover, quanto esse que é o Siegel. Esses 3 pós-hocs aqui, eles estão dentro desse pacote que é o PMCMR+, e eles têm as respectivas diferenças, né? Eles têm algumas diferenças entre eles, mas até que em geral os resultados são consistentes entre os 3. Qual deles é mais adequado?
não sei te dizer, na verdade, tem gente que usa um, tem gente que usa outro. Vale a pena dar uma estudada se isso for uma coisa muito fundamental, se cada um deles está dando um resultado diferente. Mas em geral eles vão acabar concordando com a decisão final ali. Esse primeiro, que é o que eu acho que eu gostei mais, que eu recomendaria, ele é chamado aqui no pacote como Seagull Test. E na verdade, pelo que eu olhei da documentação, da conta que é feita e testes que eu fiz, ele é o equivalente ao Dan Bonferroni, que é o que o SPSS faz. Então, é o pós-hoc de Dan com a correção de Bonferroni que eu programei aqui para ser essa correção. Então, os resultados desse pós-hoc batem com o pós-hoc que o SPSS libera nas últimas versões do programa. E o pós-hoc de Dan, com a correção de Bonferroni, é bastante recomendado na literatura para ser um pós-hoc para o Friedman. Em comparação com o teste de Wilcoxon, ele é bem menos liberal. Então, como que a gente faz? O nome da função é grandão, né? É meio chatinho, é essa FRD All Pairs, e aí é o Seagull Test, ok? E aí a gente tem que dizer primeiro qual é a variável dependente, então dados L aqui nota, né? Minha variável dependente, vírgula, variável independente, dados L professor, vírgula, a variável de identificação, então dados L ID, e ainda aqui fazendo o ajuste, né? Então, o p.adjust é method, que é o Bonferroni. Pode usar só p.adjust, tá? Funciona. É um jeito de dar uma abreviada. Então, eu vou apagar aqui para a gente rodar. Veja aqui, então, rodei aqui. Ele até dá aqui uma descrição, né, que é o Pairwise Comparisons do Siegel Castellan. Isso aqui é um livro, na verdade, essa referência aqui é um livro de análises não paramétricas, é um livro de 1988. E aí, como eu falei para vocês, olhando a fórmula, eu achei que é o mesmo do Dan, tá? E aí, ele dá aqui todas as comparações. Veja que agora muda bastante a situação, né? Não são todas as comparações que são significativas. Então, veja que a gente vai ter uma diferença estatisticamente significante entre o professor 4 e o professor 1, entre o professor 4 e o professor 2 e entre o professor 4 e o professor 3. O que eu estou usando, o que eu estou me baseando para dizer isso? Estou me baseando se o valor do P é maior ou menor que 0,05. Então, as comparações do professor 4 com todos os outros são comparações com P menor que 0,05, portanto, estatisticamente significantes. Então, e as outras não. Então, o professor 1 com o 2, o professor 1 com o 3 e o professor 2 com o 3 não têm diferenças estatisticamente significantes. Qual seria a minha interpretação com base nisso? Eu poderia interpretar que o professor 4 ele está dando notas que são diferentes dos professores 1, 2 e 3, mas os professores 1, 2 e 3 não estão dando notas assim tão diferentes entre si. Como eu falei para vocês, esse é um dos métodos. O pacote que faz essas comparações também permite o uso desse NemenY, não sei, e do Conover, e você vai ver que eles não dão resultados tão diferentes, então a gente monta do mesmo jeito, só muda aqui, ó, o nome. Se a gente for olhar aqui, ó, então o resultado aqui tem uma variação do valor de P, mas acaba chegando na mesma conclusão, né? Ou seja, esses três professores aqui, esses três valores aqui não são menores que 0,05 e esses três são. E da mesma forma, o Conover também chega em resultados qualitativamente parecidos. Então, aqui a gente não tem diferença e aqui a gente tem. É claro que se você tiver numa diferença muito limiar, muito perto do 0,05, os pós-hocs diferentes vão fazer você chegar a conclusões diferentes. Mas são três pós-hocs bons e bem recomendados pela literatura. E aí, como eu falei para vocês, como a gente está fazendo um pós-hoc, aliás, desculpa, um teste não paramétrico,
Quando a gente pensa em reportar isso, não faz sentido a gente falar de média, não faz sentido a gente falar de desvio padrão. O melhor é a gente falar sobre mediana e amplitude interquartil. Para pedir isso, eu vou usar a mesma função que eu tenho usado nos últimos vídeos todos. Estou apaixonada por esse pacote, que é o dados, né? Então, aqui é o Get Summary Stats do RStatistics. Só precisava aprender a falar o nome dele, né? Então, vem aqui. Primeiro, o nome do pacote do banco de dados, que é o dados L. Aí eu vou usar aqui o porcentagem maior porcentagem ou Ctrl Shift M. Vou primeiro agrupar, então vou colocar aqui group underline by, para que o resultado, né, das medidas descritivas saia por grupo. E aqui vou agrupar para o professor, que é o que me interessa, né? Vou usar de novo o operador pipe e vou usar aqui a função do RStatistics, que é get summary stats. E aí vou dizer que eu quero a estatística descritiva da nota, e para isso eu quero que o tipo de estatística resumo seja o median underline IQR, que estou pedindo aqui a mediana e a amplitude interquartil. Então, dando aqui, rodando esse código, veja que a gente tem aqui medianas, aqui as medianas dos 4 professores e as amplitudes dos 4 professores. Dá para a gente perceber que o professor 4 que foi estatisticamente diferente do resto, ele está dando notas menores. A mediana das notas dele é 5,6, enquanto que a dos outros está entre 6,8 e 6,4. Então, são medianas mais altas. Então, provavelmente é isso que está acontecendo. Os valores das notas dadas pelo professor 4 são, em geral, inferiores às notas dadas pelos professores 1, 2 e 3. Como a gente está falando de uma estatística não paramétrica, quando a gente pensa em representar isso de forma gráfica, também não faz sentido a gente pensar nos gráficos mais habituais para estatística paramétrica, e sim a gente usar um box plot, né? Então, o box plot, vou pedir aqui, então, nota separada aqui pelo professor e usando aqui o banco de dados data dados L. Se a gente rodar essa função aqui do boxplot, vou ficar com boxplots bem bonitinhos. E dá para a gente ver que tem aqui alguns outliers para o professor 1. Notas que estão atipicamente muito baixas, né? Mas que quando a gente compara aqui as medianas, o professor 4 tem mediana, uma nota em mediana inferior à dos professores 1, 2 e 3. E aí, por fim, para a gente encerrar essa discussão, nesse caso, a gente tem aí uma diferença visível de mediana entre os grupos, mas nem sempre isso vai acontecer. Como eu falei para vocês, esses testes não paramétricos, como o Mann-Whitney, o Kruskal-Wallis, o Friedman, o Wilcoxon, eles não são calculados com base nos valores, e sim com base nos postos, nos rankings. Por isso, na verdade, nem sempre o que eles vão detectar é uma diferença de medianas, que é o que a gente está acostumado a descrever. Pode ser que as medianas não sejam diferentes, mas ele esteja detectando uma diferença porque ele está detectando uma diferença na distribuição dos dados. Então, é muito legal também quando você está fazendo uma análise não paramétrica, e principalmente quando ela é muito o seu foco, você gastar um tempo olhando para a cara das distribuições. Então, para isso, eu montei aqui alguns histogramas. Eu fiz de 2 jeitos, eu vou mostrar para vocês e aí você pensa qual que faz mais sentido para você. Então, para fazer o histograma, eu usei aqui a função hist, tá? Que é de histograma. Aí, é um código um pouquinho chato, mas você vai entendendo, fica ok. Então, aqui, ó, dados L. Então, peguei aqui o primeiro, o banco de dados. E diz que eu quero histograma de quem? Quero histograma da nota. Então, dados L nota. Aí, na verdade, eu não quero a nota de todo mundo, porque eu quero separado por professor. Então, o que eu fiz foi criar um histograma para cada professor. Então, para dizer que eu quero só as notas do professor 1, eu coloquei aqui entre entre colchetes, dados L, e aí aqui, professor.
E aí coloquei dois iguais, que é quando a gente quer encontrar aquele valor, né? Quer que seja igual aquele valor, professor 1. Então, com isso, ele vai montar um histograma só das notas do professor quando o professor é igual ao professor 1. Ele não vai incluir nesse histograma as notas dos outros professores. Para deixar mais bonitinho, a única coisa que eu fiz foi adicionar aqui um rótulo para o eixo Y, Y-label, Y-lab, né? Como frequência, então o eixo Y vai estar mostrando a frequência daquelas notas e o eixo X vai estar mostrando que é notas. E eu ainda criei aqui um título principal, que é o main, chamando professor 1, ok? E é isso. Se eu rodar esse código aqui, a gente vai ter um histograma, olha, para o professor 1. Então, olhando aqui, dá para ver que ele tem a maior parte das notas estão aqui entre 6 e 7, né? E que, por exemplo, ele tem pouquíssimas notas entre 9 e 10, pouquíssimas notas entre 4 e 5. Dá para a gente ter uma noção da distribuição. E aí, como eu falei, é importante a gente comparar as distribuições dos diferentes grupos que estão sendo analisados. Então, para isso, o que eu fiz foi pegar esse código e copiar e colar ele e ir trocando, né? Então, primeiro um para o professor 1, depois para o professor 2, depois para o professor 3 e trocando só aqui, ó, o número, ok? E é isso que está aqui embaixo, então não vou nem copiar aqui, ó. Então, veja que foi isso que eu fiz, eu só fui trocando para 2, 3 e 4. Então, aqui eu tenho os histogramas para cada professor. Então, por exemplo, se eu rodar esse aqui, ó, vou ter um padrão diferente de dados, porque eu estou vendo aqui a distribuição para o professor 3. Outra coisa que daí eu fiz foi para enxergar os 4 valores de uma só vez, eu coloquei essa funçãozinha aqui, que é o par, underline não, parênteses, mfrow, e dizer aqui igual a C 2,2. Com essa funçãozinha aqui, o que vai acontecer? Se eu rodar ela antes de rodar os gráficos, ela vai liberar os gráficos de forma que os gráficos sejam agrupados em 2 linhas e 2 colunas. Como eu tenho 4 gráficos, vão ficar esses 4 gráficos num painel. Então, eu vou comparar aqui, ó, rodando. Então, veja que eu criei aqui um painel com os 4 gráficos e eu consigo ter uma noção de comparações entre as frequências. Dá para perceber que existe uma diferença, né, na distribuição, mas que, por exemplo, todos eles têm uma frequência mais baixa aqui. Por exemplo, aqui o professor 4 tem uma frequência mais alta entre 4 e 5, enquanto que os outros têm frequências baixas de notas entre 4 e 5. Então, essas comparações aqui são úteis para a gente pensar nas notas, fazer essas comparações, tá? Um outro jeito de fazer essa comparação seria colocando tudo isso dentro de um gráfico só, que é com funções do pacote Gplot2. Eu fiz isso para a aula de Kruskal-Wallis ou Mann-Whitney, na verdade, agora eu já não lembro. E eu achei legal, achei que ficou um gráfico super bonitinho e que dá para você enxergar todas as distribuições de uma vez. Nesse caso aqui, que eu tenho 4 grupos, eu não gostei muito, eu achei que ficou meio bagunçado, mas eu vou te explicar porque pode ser que para os seus dados fique mais bonitinho. Então, para isso, eu usei aqui o ggplot. Aí, os dados são os dados L, né? Aí, a gente coloca esse AES x igual a nota, então, define qual é a minha variável dependente. Aí, eu vou colocar aqui o mais e pular para a próxima linha, né? Que essa é a estrutura do pacote ggplot. Aí, vou pedir que eu quero um histograma. Com isso, eu vou escrever aqui, ó, geom, underline, histogram. Aí, eu vou colocar aqui, ó, AES color igual a professor. O que eu estou dizendo com isso? Que eu quero que a cor seja dada para cada professor, que cada professor diferente, para cada professor diferente, seja atribuída uma cor diferente. E o fill igual a professor, ou seja, eu quero também que o preenchimento da coluna seja dada a cor pelo professor. Além disso, a gente coloca aqui o alfa, que na verdade é um parâmetro de transparência. Quanto mais perto de 1, menor a transparência.
Nem sei se nesse caso não seria legal colocar uma cor menos transparente. Position. Eu expliquei isso melhor na aula de Man Whitney, se interessar, dá uma olhada lá. Mas isso aqui é a forma como as barras vão estar organizadas. Eu vou deixar o stack, que eu acho que é melhor para visualizar. E vou colocar aqui o bin widget, que é tamanho, né, da faixa de valores para construir cada coluna do histograma. Vou colocar 1. Então, a cada 1 de nota, eu vou ter uma nova coluna. E aí, rodando isso, a gente vê aqui um gráfico mostrando as diferentes distribuições. Como eu falei para vocês, eu achei que ficou um pouquinho confuso, eu não sei se eu gostei muito, mas o que está mostrando aqui, ó, é a distribuição do lilás, aí a distribuição do azul, então esse aqui é o formato stack. Então, por exemplo, dá para ver que o professor 1 aqui tem as maiores notas nessa faixa, tá? Dá para a gente colocar, ao invés de stack, colocar outros, né? Dodge, ou colocar esqueci a outra opção, que fica com uma carinha diferente. Mas, enfim, dá para a gente olhar para as distribuições todas ao mesmo tempo. Ok? Bom, e aí para encerrar, então, vamos treinar como a gente descreveria. Primeiro, a gente começa descrevendo o teste de Friedman. Vou rodar ele aqui de novo. Então, eu vou dizer que o teste de Friedman mostrou que há efeito do professor sobre a nota do aluno. E aí, a gente coloca entre parênteses o valor do Q quadrado, o valor de grau de liberdade, que é 3, né? O Q quadrado, que deu 32,41. E o valor de P, que foi menor que 0,001. E aí, a gente pode dizer que o pós-hoc Dambon-Ferroni, então eu vou mostrar esse pós-hoc aqui, que é o que o SPSS libera, mostrou que as notas do professor 4 tendem a ser inferiores às notas atribuídas pelos professores 1, 2 e 3, ok? Veja que essa análise aqui do pós-hoc só me mostra quem é diferente de quem. Eu já falei inferiores porque eu lembrei, né, dessa análise que a gente fez aqui de mediana, tá? Inclusive, você pode incluir as medianas e amplitudes interquartil aqui na resposta escrita, né? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha para contar para vocês do teste de Friedman. Me deu um trabalhinho descobrir essas coisas. Eu espero que tenha ficado claro. E, como sempre, fica o pedido, se você curte o conteúdo que eu produzo por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente, ative notificações. E eu também produzo um conteúdo de estatística lá no Instagram, um conteúdo diferente do que eu libero por aqui, mais teórico. Mas se te interessa, me segue por lá também, lá no @estatística aplicada. Até a próxima!